A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal A Medicina de Deus, canal esse que tem a missão de levar cura à vida das pessoas, cura emocional, cura espiritual e até mesmo cura física, havendo fé da parte das pessoas, da minha parte, juntando também a nossa fé, a minha fé com a sua fé, eu tenho certeza que o poder de Deus vai operar sobre a sua vida. Mas aqui você tem a possibilidade de ser curado dos males do seu coração através da palavra do Senhor. Essa é a proposta principal deste canal A Medicina de Deus. E hoje eu quero falar sobre por onde começa a cura. Será que tem um lugar específico por onde começa a cura? Sim, tem um lugar específico. E esse lugar específico é o teu ouvido. O teu ouvido. Qualquer tipo de cura começa pelo teu ouvido. Por que pelo teu ouvido? Porque é por aí que deve entrar a palavra de Deus. A cura começa quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz cura para nós. A palavra do Senhor, quando aceita dentro do nosso coração, começa a mudar totalmente aquilo que há dentro do nosso estado espiritual, começa a mudar totalmente a forma como nós enxergamos a vida, começa a mudar totalmente os nossos sentimentos, começa a derrubar por terra estigmas errados, paradigmas errados, através dos quais nós muitas vezes guiamos a nossa vida. O que são paradigmas? Esse dia, num vídeo atrás, eu expliquei a respeito de paradigmas. Paradigmas é um padrão de pensamento vicioso ou adquirido através da vida, através dos seus pais, por tradições, seja lá pelo que for, em que você segue por aquela forma, aquele padrão de pensamento sem querer abandonar, quando na verdade você nem analisa ou não analisou até hoje se aquela forma de pensamento é correta para você. Bom, e a palavra de Deus tem essa função, ela derruba esses paradigmas errados, ela muda a nossa forma de pensar. Então a cura começa por onde? A cura ela começa pelos nossos ouvidos. Ela começa quando nós damos atenção à palavra do Senhor. Isso está registrado aqui, você vai descobrir isso comigo, em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus, questionado a respeito do porquê ele explicava muitas coisas através de parábolas, ele falou, porque a muitos é dado a compreensão dos mistérios do reino de Deus, a outros não. E por que a outros não? Porque as pessoas aí que entra o nosso versículo aí da chamada, o versículo 15, onde ele fala, porque o coração deste povo, olha só, o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado, olha só, ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, eu não quero aqui lançar culpa sobre você diante de toda aflição de espírito, diante de toda... Culpa é uma palavra que a gente tem que lançar fora do nosso vocabulário, porque a culpa ela expressa algo muito ruim, algo muito negativo. Eu gosto mais de outra palavra no lugar da culpa, responsabilidade. Aí melhora, porque quando nós enxergamos essa palavra responsabilidade no lugar de culpa, porque a culpa implica muito em condenação, e aqui não está se tratando nesse canal de condenação, embora exista condenação em outros termos que eu não vou nem entrar nesses méritos aqui agora, mas eu quero falar a respeito eu quero trocar essa palavra culpa por responsabilidade, a nossa responsabilidade no nosso próprio processo de cura. Essa responsabilidade que envolve, é lógico, a palavra do Senhor. Por que responsabilidade? Porque nós temos parte de grande responsabilidade naquilo que acontece conosco até certo ponto. Temos? Ou às vezes, até mesmo em tudo que acontece conosco. Talvez eu esteja até exagerando aqui. Mas com relação àquilo que está acontecendo dentro do meu coração, dentro do seu coração, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos responsáveis pela forma como nós reagimos perante as dificuldades da vida. Você é responsável se vai aceitar ser magoado no seu coração ou não, se aquela mágoa vai permanecer no seu coração ou não, se você vai viver em função daquela mágoa ou não. Você é responsável por decidir se você vai viver em função do ódio ou não, vai ficar sem dormir porque o ódio está corroendo o seu coração, os seus sentimentos, perturbando a sua mente ali. Isso é uma decisão sua, você é responsável por aquilo. E todos esses sentimentos perturbadores causam inúmeras enfermidades, até mesmo físicas, não são somente enfermidades psíquicas. E o Senhor Jesus Cristo
trouxe o Evangelho a nós com essa proposta de limpar, de purificar o nosso coração, o coração do homem, de tudo aquilo que nos perturba. Nós não temos controle sobre a atitude das pessoas. Você nunca vai ter controle sobre a atitude das pessoas. Aliás, se você quiser controlar as pessoas, você já estará indo por um caminho totalmente errado e totalmente impossível, porque ninguém consegue controlar ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém tem o poder de mudar ninguém. Você tem o poder de mudar a você mesmo. Você não pode controlar o que as pessoas vão fazer de mal contra a sua vida, mas você pode decidir o que você vai fazer com aquilo de mal que as pessoas fizeram contra você. Você pode decidir como você vai lidar com aquela situação dentro da sua área espiritual, dentro da sua área psicológica, dentro da sua área mental, dentro de você, a sua forma de enxergar aquilo. E é isso que o Evangelho propõe. Tem muitas pessoas adoentadas, que elas querem simplesmente, adoentadas do espírito, adoentadas no emocional, adoentadas até mesmo no corpo físico, que elas querem que Jesus chegue simplesmente, estenda as mãos e fala, seja curado. Ele fazia muito isso com relação às enfermidades físicas, mas as enfermidades emocionais e espirituais só podem ser modificadas através do Evangelho, através de uma mudança de visão, através de um novo entendimento. Daí o motivo, mais uma vez, da existência da Palavra de Deus. Mas as pessoas, mesmo tendo problemas emocionais e espirituais, talvez esse seja o seu caso, eu creio que é o caso de milhares de pessoas, uma ou outra hora eu e você estamos nos adoentando devido a tantas pressões que nós sofremos neste mundo, especialmente nesses últimos tempos, mas nós temos que saber lidar com isso. E a única forma de nós sabermos lidar com isso é através do Evangelho de Cristo. Então as pessoas, mesmo estando enfermas no campo psíquico, no campo emocional, no campo espiritual, elas querem que Jesus simplesmente venha, estenda as mãos sobre ela, como ele fazia com aqueles enfermos físicos, e tire o problema de nós. Mas como ele vai tirar, ele vai fazer isso para nós voltarmos com as nossas próprias atitudes, a nossa própria forma de agirmos na vida, voltarmos a adquirir novamente a mesma enfermidade. Porque é o que acontece conosco, é o que aconteceria. Então Jesus ele prefere primeiro nos curar de um entendimento errado da vida, nos curar de um entendimento errado também da nossa própria vida. Por isso que ele fala aqui que devido a isso que existe o Evangelho, mas as pessoas, a maioria das pessoas não querem a cura pelo processo de ouvir o Evangelho. Por isso que eu falei que a cura começa pelos nossos ouvidos, ou seja, através de nós ouvirmos o Evangelho de Cristo é que nós vamos começar a sermos curados, nós vamos sendo curados de todos os males. E a maioria das pessoas não querem isso. Por quê? Porque elas não querem facear as responsabilidades que elas têm naquele processo que as levou a ficarem enfermas em sua mente, em seu coração, em seu espírito, até mesmo em seu corpo, que é o último estágio em que a enfermidade psíquica, mental e espiritual acontece, ela é transferida, acaba sendo transferida para o corpo físico em forma de doenças reais no campo físico. Não que a doença mental ou doença espiritual não sejam reais, mas ela se materializa, é isso que eu quero dizer. Então as pessoas não querem ouvir o Evangelho porque elas não querem assumir suas responsabilidades no processo, tanto de sua cura, quanto naquele processo em que as tornou doentes também. Então por isso que Jesus falou aqui no versículo 5 que este povo, o coração deste povo está endurecido. Eles ouviram de mau grado. Aqui começa a cura, ou pelo menos deveria começar a cura, mas as pessoas não querem ouvir. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Ouviram de mau grado. O que é ouvir de mau grado? É a pessoa não querer ouvir a verdade a respeito de si mesma. É a pessoa se recusar a assumir sua responsabilidade naquele processo que as levou a ficarem enfermas. Então, elas ouviram de mau grado com seus ouvidos. Quando se ouve de mau grado, não tem como a palavra de Deus fazer o que ela veio, com a proposta que ela veio para fazer dentro do nosso coração, que é nos trazer cura. Não tem como você, meu irmão e minha irmã, ser curado, se você não der ouvido à palavra do Senhor. Se você não crer na palavra do Senhor, se você não escutar a palavra do Senhor, como nesse vídeo aqui, a cura começa pelos nossos ouvidos. Então, nossos olhos são abertos, porque aqui fala, né, olhos, tem olhos, mas não vê. Então, quando você dá ouvido, seus olhos são abertos, em que sentido? Você compreende, você diz, então é por isso que eu estou padecendo tanto. E então, o seu coração compreende, com o coração você compreende, né? Se converter não é se tornar evangélico, não.
não é se tornar católico, budista, ateísta não, né? Não é se tornar membro de alguma religião, não. Se converter aqui é você se voltar para a luz, você se voltar para aquele que é a fonte de toda a cura, o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso independe de religião, independe de religião. Jesus não tem religião, a religião dele é o amor. A religião de Cristo é a verdade. Então, você se converte, ou seja, você sai do caminho do engano, do caminho do erro, se converter a fazer uma curva, um retorno, se converte e então você é curado. Porque Ele vai ministrar o seu coração como está sendo ministrado nessa palavra. Agora eu vou dar um exemplo bem claro para vocês de uma conhecida minha, que não vou falar o nome, na verdade ela é amiga da minha mãe, que mostrará para você a importância de dar ouvidos à palavra de Deus e quão grave é não fazer isso, quão grave é não dar ouvidos para compreender sua parte de responsabilidade no processo de cura sobre aquilo que te tornou doente. Uma amiga da minha mãe, que morava numa cidade aqui do interior de Mato Grosso do Sul, onde eu moro, né? Mato Grosso do Sul, moro em Campo Grande, na capital, mas tem uma cidade aqui que ela morava, não vou falar nem o nome da cidade. O esposo dela era radialista e ele teve um envolvimento extraconjugal. Ele traiu ela e o marido descobriu, foi até ele e abriu fogo contra ele, atirou nele, ele morreu. E essa moça, amiga da minha mãe, ela guardou durante muitos anos dentro do guarda-roupa da casa dela lá, dentro do guarda-roupa, a camisa em que ele estava usando no dia do assassinato, manchada de sangue com os buracos de bala na camisa. Agora você imagina, essa moça adquiriu problemas graves, essa moça adquiriu uma depressão profunda, geralmente abria aquele guarda-roupa, abraçava aquela camisa com o sangue já seco ali, cheia de buracos, de bala ali. Imagina quanto que ela não se adoentou, o quanto que ela não se adoentou. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você, qual que era a parte da responsabilidade dessa moça em sua própria enfermidade emocional ali. Era o apego àquela lembrança daquela tragédia que houve com seu esposo. Ela amava bastante seu esposo. Ela não queria que isso acontecesse com ele, embora ele tivesse causado um grande erro na vida dele. Então, a parte da responsabilidade era essa. Não adiantava ninguém falar para ela, olha, joga fora aquela camisa, aquilo ali está fazendo mal para você, desfaça daquilo ali, pelo amor de Deus, desfaça daquelas vestes ensanguentadas, nada adiantava. Ela queria lembrar dele pela última camisa que ele vestiu, mas aquela camisa ali era a marca de uma tragédia, estava sinalizando ali a marca de uma grande tragédia. Então é isso que eu estou falando para você. Aqui, por exemplo, você está apegado e que você não quer se desapegar, mesmo sabendo que aquilo que você está apegado está levando você para o fundo do buraco, para o fundo do abismo. Então, essa é a tua responsabilidade que lhe cabe na parte da sua cura, e esta é a tua responsabilidade que explica também o fato de você não largar do que você deve largar, do processo que levou você a ficar enfermo ou enferma. Então, por isso que Jesus ele traz o Evangelho. Esse povo não quer ouvir, tem um coração duro, não querem me dar ouvidos, não querem dar ouvido à verdade. Então, a cura começa por onde? Começa pelos nossos ouvidos, começa ao ouvirmos a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados naquilo em que nós estamos agindo de uma forma errada e que está nos adoentando. Então, dê ouvidos à palavra de Deus. Faça uma introspecção, entra no seu quarto, ora, leia a palavra do Senhor, dê ouvidos à palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar o seu coração, vai falar onde é a tua parte de responsabilidade nesse processo que te adoentou e como você deve fazer para mudar a situação. Ele vai fazer, porque cada caso é um caso. Há casos em que a pessoa precisa tão somente desapegar daquilo que está trazendo sofrimento para ela. Outros casos ela tem que mudar de lugar, outros casos tem que sair da casa, outros casos tem que parar de fazer dívidas, que é o que está acometendo, deixando a pessoa sem dormir, excesso de dívidas, controlar a compulsão por compras, sei lá, tem tantas causas aí que têm adoentado a vida das pessoas. Então elas precisam ouvir mais. Ouvir o quê? O Evangelho de Cristo. Ouça o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar como lidar com a situação. É um problema de mágoa, ele vai te ensinar como se libertar daquilo, lendo a palavra, ouvindo a palavra do Senhor.
Abra o teu coração, não feche o teu coração, como fala aqui, ó. Não ouça de mau grado. Quando você está aberto a ouvir, você vai passar a enxergar com clareza a sua situação. Às vezes você não enxergou a solução para o seu problema porque seus olhos estão cegos ainda. Estão cegos porque você não quer ouvir. E não quer ouvir porque seu coração se endureceu. Você quer uma solução rápida, você quer que Jesus venha e te cure ali, sem você ter envolvimento nas tuas responsabilidades diante daquela situação. Amém? Que Jesus te abençoe, que essa palavra venha falar ao seu coração grandemente. Compartilhe esse vídeo, dê o like aí, que você se inscreva nesse canal também se não é inscrito. Eu tenho certeza que esse canal, A Medicina de Deus, vai ajudar não somente você, mas muitas pessoas também a refletirem, a acolher o Evangelho e a serem curados em Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que Jesus abençoe a vida de cada um.